Fala galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão, que nesta quinta-feira estreia na Conmebol Libertadores às 21 horas contra o Platense. Kaique pode pintar como novidade de Diniz no ataque. Vamos acompanhar aí as principais notícias do Timão. Contato direto com Alexandre Silvestre. Boa noite, Silvestre. Qual é a notícia de hoje do atacante Yuri Alberto? Tudo bem, Michele? Fala, pessoal. Yuri Alberto perdeu o juízo, Michele, amigos e amigas. Arrancou o dente do siso. No popular, perdeu o juízo. Não deixa de ser uma cirurgia. Dá ponto, a boca ficou inchada. Ele perdeu treinamentos aqui em São Paulo, mas recebeu a informação praticamente no horário do embarque do Corinthians rumo à Argentina, hoje no comecinho da tarde, que o Yuri foi com a delegação e se foi para jogar. Se ele não começar jogando, a opção é o Pedro Raul e o Fernando Diniz, que estreia junto com o Corinthians, que estreia na Libertadores em 2026, jogando fora de casa, deve mexer na equipe, na defesa, no meio, no ataque. Diga, Salazar. Olha, essa escolha pelo Pedro Raul, citada pelo Alexandre Silvestre, bom, vamos ver. Vai ser tudo novidade para nós, para a torcida, para todo mundo, até para o elenco, para os jogadores. Eu conversei com algumas pessoas da comissão técnica ontem, que me falaram, da comissão técnica permanente do Corinthians, que me falaram, cara, a gente não tem ideia de que time vai jogar. Porque a gente vai ter que tentar entender o que o Fernando Diniz vai querer fazer e tudo mais. Não vai fazer tudo o que ele deseja logo no primeiro jogo. Mas, por exemplo, Alex, para a gente comentar essa informação do Alexandre Silvestre, não quero ser nem engenheiro de obra pronta, nem ficar criticando o que não aconteceu. Mas que eu não escalaria o Pedro Raul no lugar do Yuri Alberto, eu não escalaria de jeito nenhum. Parece que ele quer ver de perto, sentir na pele aquilo que os outros já sentiram e ele ainda não tinha sentido. Ai, que sinta no treino. Eu vou dar a oportunidade, vou ver que não dá e não põe mais. Deve ser isso. Só pode ser, né? Porque até hoje o Pedro Raul no Corinthians, com todo respeito ao jogador, ele não conseguiu mostrar condições de ter no mínimo uma sequência de jogos, né? Ele sempre vai muito mal quando ele entra. Fez aí uns golzinhos ao longo dos tempos, aí, enquanto vestiu a camisa do Corinthians, mas nada que lhe credenciasse a ser titular ou a brigar por uma posição, ou até mesmo ser um substituto do Yuri Alberto. Vamos lá. Então, tem o Yuri Alberto, tem o Guinegão que está fora, o Guinegão está tratando uma lesão, o Memphis está tratando uma lesão. Então, assim, ou você escala o Pedro Raul ou você improvisa, ou você muda um pouco. Mas e aí, qual seria a opção dele? Ele tem o Lingard, o Caio César ainda está machucado, né? De novo, esse também de novo deve ficar fora. Mas ele tem o Kaique, ele tem o Lingard. Vitinho. Quem? O Vitinho. Tem o Vitinho. Só que nenhum deles é centroavante. Ele teria que mudar o sistema. 2 atacantes, 2 homens de área, nenhum pivô. Esse seria o sistema que, no meu entendimento, teria mais possibilidade de dar certo. Inclusive, eu escutei eu não confirmei a informação, mas eu escutei que há uma possibilidade do menino da base, Kaique, ser titular. Vamos aguardar. Bom, Silvestre está de volta para contar quais devem ser os desfalques do Corinthians no jogo de amanhã. Diz pra gente, Silvestre. Não só isso, Michele, porque vocês estão sincronizados aqui com o meu pensamento, porque além dos jogadores machucados, que são Memphis Depay, Caio César e Guinegão, que nem viajaram, ficaram em São Paulo, o Fernando Diniz, a informação que eu recebi é que o Yuri, apesar de ter arrancado o dente do siso, deve jogar. Pedro Raul seria uma alternativa porque é o centroavante que tem ali no elenco, mas o garoto Kaique Ferrari, 21 anos, foi testado e pode ganhar uma oportunidade, se não no comando do ataque, pela beirada. Moleque de 21 anos, tem 8 partidas no ano, uma como titular diante do São Paulo, nas demais ele entrou no decorrer dos jogos e já marcou um gol nessa temporada. Pode pintar uma oportunidade para o Kaique nesse time, portanto, amanhã na estreia do Timão na Libertadores. André Ramalho pode ganhar a posição do Gabriel Paulista na defesa e Bidon e Garro, uma possibilidade dos dois juntos atuando. O próprio Diniz cogitou isso na entrevista. Diniz, que segundo o Salazar ontem, no apagar das luzes do Gazeta Esportiva, bidou. Então ele está inscrito no boletim informativo diário da CBF e estará na área técnica. Muito bem, então juntando aí todas as informações, vocês acham que seria a hora de realmente
testar um garoto da base, Kaique, para um jogo de Libertadores ou para um derby? Não, eu acho que não dá para tratar como teste. O Kaique já está há um tempo no profissional do Corinthians, ele já foi titular, ele já jogou como titular, ele já marcou gol pelo Corinthians. Aliás, a única assistência do Memphis na temporada é o gol do Kaique, aquele 3-0 na Neoquímica Arena. Faz tempo, né? Agora, no Campeonato Paulista, ele foi titular agora, esse ano. Ali, março, fevereiro, Capivariano, ele meteu gol. Então, assim, ele já foi titular, ele é um jogador que costuma entrar, o Dorival Júnior deu muita oportunidade para ele. Seria dar oportunidade para um garoto que tem um pouco mais da profundidade. Esse elenco, o jogador que foi contratado para dar a profundidade é o Caio César. Vive machucado. Sem o Caio César, você tem a opção do Kaique. Fora isso, é todo mundo meio segundo atacante, né? Mais área, até o próprio Vitinho. O Kaique é um jogador mais aberto, com uma possibilidade. Eu prefiro, pensando assim com a cabeça do torcedor do Corinthians que está preocupado, esperar que a informação do Silvestre se confirme e que o Yuri Alberto esteja em campo. Porque a gente sabe que arrancar... Dente do Siso acho que dá, hein? Mas então, o Yuri Alberto é o Wolverine, então, eu ia falar isso. O cara é o era isso que eu ia falar. O dente do Siso, para alguma pessoa normal, pode incomodar realmente, pode ser mas algo Yuri Alberto... O Yuri Alberto, ele pode arrancar os 32 dentes, que ele entra em campo, banguela e joga. Não tem problema, Yuri Alberto. Yuri Alberto com certeza vai estar em campo, gente. Não vai ser um dente do Siso que vai segurar o Yuri Alberto. Eu tirei 2 de uma vez e fiquei bem, comi esfirra. É isso mesmo. O Yuri Alberto, olha, o Corinthians tem que ter essa preocupação, pensando a médio prazo, inclusive, de ter peças para suprir ausências eventuais. O Yuri Alberto, inclusive, é um cara que tem essa resistência toda que a gente fala, mas ele também, invariavelmente, fica fora alguns jogos por conta de alguns problemas. Então, o Corinthians não tem o substituto para o Yuri Alberto. Então, a diretoria do Corinthians, agora com o Fernando Diniz, todo mundo precisa se preocupar com isso, porque cada time tem seu calcanhar de Aquiles, cada time tem suas carências principais, e a do Corinthians é essa. Sem dúvida. Muito bem. Bom, o São Paulo estreou na... Bom, o Thiago Salazar está aqui na bancada e tem informações exclusivas sobre o atacante Memphis. O que você apurou, Salazar? É isso, Michele. Nas últimas semanas, a nossa reportagem recebeu alguns relatos sobre o comportamento do Memphis Depay dentro do Corinthians, ali no dia a dia do Corinthians. Nós colhemos, não foi nenhum nem dois, foram alguns relatos de pessoas que, claro, preferem manter o anonimato, mas o que eu posso passar para vocês é que são pessoas de departamentos diferentes de dentro do Corinthians, do convívio ali, do CT e do futebol do Corinthians, que de alguma maneira se relacionam com o Memphis Depay e um relacionamento profissional. E esses relatos, eles têm uma semelhança. A semelhança, Alex e Michele, é de que Memphis Depay gera incômodo e até irritação em muitas pessoas no dia a dia do Corinthians vou até usar uma aspa que eu ouvi de algumas dessas pessoas, por se meter demais. Se mete em tudo, foi o que eu mais ouvi. Eu fui tentar entender o que é isso, se mete no quê? Bom, o Memphis Depay tenta de alguma maneira participar de contratações do Corinthians, de indicações do Corinthians, já fez apontamentos e reclamações sobre a área médica, sobre a preparação física, sobre logística e programação do elenco do Corinthians, já teve alguns entreveros com alguns jogadores, principalmente com algumas questões relacionadas a ele e às amizades dele, já tentou colocar gente dentro do vestiário que os jogadores não concordaram, e acaba, politicamente, por exemplo, o relacionamento dele com Pedro Silveira, que foi o responsável por fazer o contrato dele e atualmente está respondendo, tendo que prestar esclarecimentos nos órgãos fiscalizadores, justamente por causa desse contrato. Invariavelmente ele tentou de alguma maneira colocar de volta o Pedro Silveira na direção do Corinthians. Enfim, o entendimento de pessoas de áreas diferentes do Corinthians que convivem com o Memphis Depay é de que ele se mete demais, de que vai muito além do que ele deveria fazer como jogador de futebol e que isso gera ainda mais incômodo pelo fato dele estar jogando pouco, resolvendo pouco dentro de campo e falando muito fora dele. Vai perdendo a moral. Exato, é só importante destacar alguns contrapontos. O primeiro deles, nós procuramos o Corinthians e o próprio staff do Memphis Depay. O staff do Memphis Depay respondeu à nossa reportagem que preferia não se manifestar sobre isso, o Corinthians da mesma maneira. E eu também escutei um relato, que é uma exceção, mas a gente tem que passar aqui, de uma pessoa de um setor do Corinthians de que confirmou para mim, é verdade. Ele também já tentou interferir aqui no meu departamento, no nosso departamento, só que eu achei bom. Mas que levou bem. Esse funcionário, por exemplo, falou assim, eu entendi
a interferência dele como um toque de alguém que está querendo melhorar isso daqui, e a gente até passou a testar essa sugestão dele. Então teve quem interpretou bem essa intromissão do Memphis Depay, mas a maioria, disparado por todos os relatos que nós recebemos, são de reclamação, são de irritação, reclamação incômoda de que, olha, se mete demais e joga pouco. Mas é por parte dos jogadores? Tem também insatisfação de jogador com isso, mas é mais relacionado às outras áreas do Corinthians, porque você acaba se envolvendo com a área de logística, médica, direção, de conselho, enfim, tudo isso. Agora, o ambiente entre os jogadores é importante, né? Seria talvez um dos principais, porque o dia a dia e o que entra em campo é o time. Se o time tiver com ele, mesmo com tudo isso, é uma coisa. Agora, se tiver elenco rachado por conta dele, é uma outra coisa. A informação que eu tenho é que não tem elenco rachado, existe às vezes um incômodo ou outro, mas como eu disse, apesar de um jogador ou outro, a maior parte das reclamações, elas vieram de funcionários do Corinthians de departamentos diferentes e basicamente o resumo, a manchete é: o Memphis se mete demais, acha que entende de tudo, dá pitaco demais e tinha que estar jogando bola. Agora, esse outro departamento que você disse que ele se mete. Então, vamos lá. O departamento médico, ele deve se meter, ou de repente, parte de fisioterapia, exercício físico, porque ele vê o que é feito na Holanda, de repente... Indicou jogador, contratação. Ficou de ovo virado. Eu soube que ele ficou incomodado com o fato do Labiat estar recebendo poucos minutos do Dorival Júnior. O jogador que ele indicou. Porque é um jogador que ele indicou, é amigo dele, aí traz, aí não põe pra jogar, aí acha ruim. Você acha que na queda do Dorival Júnior ele também teve participação? Foram vários fatores, claro, mas que o Memphis já não tinha uma relação 100% harmoniosa com o Dorival, já não tinha mesmo. E vale lembrar como o Memphis Depay também interferiu e foi importante na demissão do Ramon Dias, né? Dele e do irmão, Lembra porque ele fez uma declaração dizendo que a preparação física não era que deixava a desejar. E recentemente ele já fez outros questionamentos e outras declarações, dando a entender que queria que aquele preparador físico voltasse ao Corinthians. Você percebe? É isso que as pessoas relatam. Cara, ele tem demais. A chave do Corinthians. Exato. Agora, tudo isso não vai acabar daqui a 2 meses? Porque pelo que a gente ouve até agora, de que a tendência, até pela dívida, pela falta de dinheiro do clube, que teria que fazer um contrato bem diferente, caso ele quisesse ficar, ele teria que aceitar uma redução gigantesca. Isso tudo aí que você está falando pode acabar em 2 meses e passar tudo só para a página da história. Né? O que eu posso falar é que tem muita gente no CT que não quer que renove de jeito nenhum, que não aguenta mais o Memphis Depay. Mas o Fernando Diniz hoje é o técnico e ontem ele pediu a renovação desse contrato. Claro, ele quer um bom na coletiva também ele não ia falar outra coisa, né? Só faltava ele na coletiva de apresentação falar, o Memphis Depay, não sei. Ele tem que falar bem do cara que tá ali. A informação que eu tenho, isso foi passado pela diretoria, já tinha dado essa informação aqui, se não vier uma empresa que tope bancar o que custa o Memphis Depay, e amanhã, lembrando que o Memphis Depay vai ser julgado por aquela questão do celular. Vocês lembram que ele pegou o celular no banco de reservas, começou a teclar lá com alguém? De 1 a 6 jogos. Vai pegar? Não. A punição, se ele for punido, se ele for condenado, se ele for condenado, é de 1 a 6 jogos. Ele deve voltar, há uma certa esperança dele voltar no final de abril. Ele está no período de transição da lesão, talvez volte a ficar à disposição no final de abril, tem que ver se não vai ter que cumprir suspensão e tudo mais, mas convenhamos, em maio sai a convocação. Se ele for à Copa do Mundo, quantos jogos ele ainda tem para fazer pelo Corinthians? Uns 10, 12. E vai pôr o pé nesses jogos? Ô Alex Miller. Difícil. Você, se fosse o presidente do Corinthians, renovaria ou não com o Memphis Depay, tendo em vista que o Corinthians já deve para ele 42 milhões de reais? Eu iria tentar a renovação por um simples motivo. Tecnicamente, o elenco do Corinthians carece de valores, de bons jogadores. E o Memphis Depay, queiram ou não, gostem ou não, tenham simpatia ou não, lá dentro, lá fora, não interessa. Tecnicamente, ele é um dos melhores jogadores do Corinthians, se não for o melhor. Então, você tem ali o jogador já fazendo parte do seu grupo e se ele se adequasse a tudo isso, se ele aceitar, por exemplo, essa conversa de que pode reduzir, pode aceitar parcelar a dívida que já existe por 200 anos, se ele for um corintiano de verdade, né, que vista a segunda pele, que já se sinta integrante do bando de loucos e já seja um gavião, tudo mais, aí beleza, acho que você pode tentar ficar com um jogador desse. No pacote, ele pode ser útil e positivo para o Corinthians. Afinal de contas, dentro de campo, ele já deu resposta, ele já deu resultado e a fuga do rebaixamento 2 anos atrás se deveu, sim, muito a ele. Ele e ao grupo que estava com ele ali, mas ele foi um dos principais. Ele foi um dos símbolos daquela fuga do rebaixamento e a consequente classificação para a Libertadores. Então, assim,
Se nessa composição der tudo certo, acho que vale ficar com o Memphis, porque aí vai ser algo mais racional financeiramente falando e o Corinthians pode bancar a manutenção dele. Mas se alguma pecinha dessas não encaixar no quebra-cabeça, aí já era. Eu só acho que vale se reduzir muito esse dinheiro todo que o Corinthians tem que ficar pagando para ele. A TV Gazeta foi as... O técnico Fernando Diniz não vai ter vida fácil nesse começo de Corinthians. Silvestre, volta e conta pra gente as pedreiras que o treinador vai ter pela frente. De cara, Libertadores é estreia dupla, né, Michele? Ele no comando do time e o Corinthians estreando na Libertadores, delegação que chegou há pouco em solo argentino, Buenos Aires, a caminho do hotel, descansa, dorme, concentração. Amanhã o Platense iniciando essa jornada rumo ao Bida Libertadores, por que não? Então tem um jogo de quinta-feira contra o Platense. No domingo, nada mais, nada menos do que clássico contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, Neoquímica Arena, a partir das 18 horas, ou seja, o pós-jogo ao vivo para vocês, com toda a cobertura do clássico Corinthians e Palmeiras no Mesa Redonda. Quarta da semana que vem, Corinthians volta a jogar pela Libertadores em casa, Neoquímica Arena, Santa Fé da Colômbia é o adversário. E no outro sábado, 18 de abril, Campeonato Brasileiro, o Corinthians joga como visitante diante do Vitória no Barradão, Michele. Nossa, Fernando Diniz começando com uma jornada intensa, né? Vamos conferir agora os destaques de hoje do Jornal da Gazeta. A delegação do Corinthians desembarcou no início da noite desta quarta-feira em Buenos Aires, na Argentina, para a estreia na Conmebol Libertadores, diante do Platense na quinta-feira às 21 horas. O técnico Fernando Diniz relacionou 24 jogadores para a viagem, entre eles o centroavante Yuri Alberto, que se recupera da operação para a retirada de um dente do siso e é dúvida para o duelo. Principal jogador do clube do Parque São Jorge, Memphis Depay permaneceu em São Paulo tratando de uma lesão muscular grau 2 sofrida no último dia 22 de março, contra o Flamengo pelo Brasileirão. Além do holandês, o lateral Hugo, em recuperação de cirurgia no joelho direito, o zagueiro João Pedro Tchoca, com pubalgia, e o atacante Caio César, em transição física, que ficaram no Brasil sob os cuidados do departamento médico. O volante Charles sofreu uma pancada na região do tornozelo, não foi a campo nos últimos dias e também desfalca a equipe. Contratado na última segunda-feira, o técnico Fernando Diniz teve apenas 2 dias de trabalho no CT Joaquim Grava, sendo que apenas na manhã desta terça-feira conseguiu ensaiar a equipe que entrará em campo no estádio Vicente Lopes. A provável formação do Corinthians para a estreia na Conmebol Libertadores tem Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu, Ranielli, André, Breno Bidon e Garro, Kaique e Pedro Raul ou Yuri Alberto. O clube do Parque São Jorge atravessa uma crise e não sabe o que é vencer desde o dia 19 de fevereiro, quando derrotou o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. De lá para cá, são 9 partidas seguidas sem um resultado positivo. Os recentes tropeços terminaram na saída de Dorival Júnior e a contratação de Fernando Diniz. O Corinthians está no grupo E da Libertadores, ao lado de Platense, da Argentina, Peñarol, Uruguai e Independente Santa Fé, Colômbia. O primeiro jogo será na próxima quinta-feira, a partir das 21 horas, no estádio Vicente Lopes, a casa do Platense.